Lu, querida, seja super bem-vinda. Que alegria começar essa semana com você. Alegria toda minha, Ju, bom dia a todos. E assim, expectativa enorme, né, de estar contando a minha vida para vocês. E gratidão por esse momento, né, gratidão por todo o processo que eu já passei e que estou ainda no processo, né, então é gratidão mesmo por toda essa maravilha que está acontecendo na minha vida e um turbilhão. É um Então, turbilhão, né? é um turbilhão de coisas, de novidade em tão pouco tempo, né? E 2021, então, foi esse ano desse início do processo. Eu me chamo Luciana, sou funcionária pública há mais de 22 anos, Uau! sou casada, tenho 3 filhos, adolescentes, e, assim, estava tudo bem comigo, né? Como a Ju fala, trabalhando para pagar as contas, mas isso era o normal. De repente, eu fui fazer faculdade. E aí, depois fui fazer o término do curso, né? E eu mudei de área e comecei a ver pessoas que demonstravam um amor por aquilo que fazia, né? E eu comecei a prestar atenção em pessoas de vários níveis, de várias profissões, e aí eu olhava assim, pensava assim, nossa, aquela pessoa ali que é faxineira, ela faz com amor, então ela está fazendo aquilo que ela deseja, então ela está super feliz, super contente, super alto astral. De repente eu olhava uma pessoa que era um gestor assim, e super para baixo, super carrancudo, e falei assim, nossa, o que acontece, né? E fui percebendo isso. E aí, no decorrer do tempo, eu vi uma pessoa que foi inspiração para mim, porque ele demonstrava tanto amor naquilo que ele fazia, tanta paixão, que a gente tinha vontade de aprender. Era uma conexão que ele passava com clareza todo aquele entendimento, aquela sabedoria. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, se as pessoas soubessem, né, a diferença que isso traz na vida, de trabalhar com o que ama, trabalhar com o que é apaixonado, o mundo seria melhor. E eu comecei a entrar em conflito, pensando assim, será que eu trabalho com o que amo? Será que eu sou apaixonada pelo que eu faço? E comecei a buscar cursos, né? Em princípio, eu comecei na área de gestão de recursos humanos, de desenvolvimento humano, analista comportamental, coach vocacional, inteligência emocional, tudo nessa área, porque eu queria ajudar as pessoas, na minha cabeça, né? Que mostrar que existe um lado bom e que cada pessoa tem o seu lugar. Então, se ela se encontra naquele lugar, tudo se encaixa, né? Porque uma pessoa ferida, ela fere, mas uma pessoa que é curada e ama aquilo, ela cura, ela ama, né? Então, eu tinha esse desejo de estar mostrando para as pessoas que cada uma tem o seu lugar, o seu propósito. E estudando, né? E ainda não estava me achando, mas achando que eu estava no caminho. De repente, surge o curso da Juliana, falando 2 palavrinhas-chave que realmente me chamou muita atenção, que foi propósito e trabalhar com o que ama. Eu falei assim, nossa, eu vou ter que fazer essa loucura. Eu vou ter que entrar nesse curso, fazer essa loucura, porque eu quero ver o que é isso. Né? Mas, até então, eu não estava pensando tanto em mim. Pensava também, mas achava que eu já estava no caminho. Mas eu pensava, eu quero descobrir isso para passar para as pessoas, né? Como que é descobrir o propósito e trabalhar com o que ama. E aí comecei nessa trajetória, que é, assim, muito profunda, um autoconhecimento muito profundo, uma releitura da minha história,
né? Desde lá do nascimento, uma releitura de tudo que eu passei. Então, é muito profundo. E assim eu falo para quem for fazer, se empenhe, se esforce, porque cada detalhe é uma descoberta, né? E eu fui caminhando, achando que estava, né, no desenvolvimento humano, que eu ia trabalhar nessa área. E, de repente, alguma coisa foi mudando, tanto dentro de mim, como ao redor. E, de repente, numa das mentorias em grupo, né, ao vivo, com a Juliana, a gente conversando tudo, acaba a mentoria, uma das águias, né, do nosso grupo, me chama no particular e fala assim: Lu, eu estava te olhando e olhei assim seu jeito oracional, e eu e meu esposo estamos tão tocados com a situação do Afeganistão, a gente está rezando, né? E eu queria te convidar a fazer uma live oracional para chamar mais pessoas para rezar, né? Para conscientizar da oração, tudo, né? E assim, eu senti uma enorme vontade de falar não, mas falei sim. Depois eu vim a saber que ela era especialista em Instagram, e era no Instagram, né? Eu não conhecia, nunca tinha feito live, não conhecia. Depois vim saber que ela é especialista e dava aula de Instagram. E aí aceitei o convite e a gente, ela me deu umas dicas, né? E a gente realizou então essa live. E aí depois foi tocando no meu coração. Eu falei da minha experiência, falei de Deus, né? Falei da comunidade que eu participo. E aí me deu vontade de fazer mais, de chamar as pessoas para rezar, de estar falando de Deus e de continuar isso que ela tinha suscitado no meu coração. E aí eu comecei a fazer lives, tudo, né? E aí não foi de um dia para a noite, mas no decorrer de toda a releitura, de todos os métodos, né? Foram vários etapas da mentoria. Então, eu fui percebendo que o que me movia, o que me fazia sair de mim e ir além, o que fazia eu até me expor, ultrapassar os meus limites, eram 4 pontos: falar de Deus, falar com Deus, falar de Deus, falar das pessoas para Deus, né, interceder por elas, e levar as pessoas também à oração, a conhecer, fazer uma experiência com Deus. Então eu olhei e falei assim: isso me move, isso faz com que eu ultrapasse barreiras e me exponha, faça até uma live, né? Então isso me dá vontade de ultrapassar, seja de noite, de dia, de madrugada, se me chamar eu vou. Então eu fui percebendo que aquilo me movia além das outras coisas, né? Que dava aquele desejo de fazer mais, de levar mais. E aí eu fui descobrindo, com a ajuda também do grupo, que foi sensacional, né? Foi me apoiando, a Ju foi me apoiando, o grupo se apoia muito, né? Então foi aquele pontapé inicial, e eu fui dando um passo de cada vez, né? Estruturando, e até mesmo teve um dia que eu falei assim para uma pessoa: eu fui fazer uma mentoria de carreira e descobri que o meu propósito de vida é falar de Deus e é levar as pessoas para Deus. Aí a pessoa olhou assim para mim: mas sério mesmo que você não sabia? Tipo assim, estava na sua cara, né? Porque eu já fazia, né? Eu já tinha um trabalho presencial com pequenos grupos, tudo, né? Mas hoje é diferente, é mais estruturado. Eu trago né, todo esse conhecimento que eu fui buscar do analista comportamental, do autoconhecimento,
dou inteligência emocional. Então, eu trago agora algo além, né? E mais estruturado e com uma trajetória, né? E eu digo assim que a pandemia proporcionou muitas dessas coisas, né? Que provavelmente eu não teria condições de abrir esse espaço no presencial. Por exemplo, eu sou do estado de São Paulo e a Juliana é lá de Chapecó e, né, de Santa Catarina, e eu não conseguiria ir no presencial, né, Ju? Então, eu tive essa Ainda, né? oportunidade. Logo, logo a gente vai se ver. Então, eu tive essa oportunidade de fazer isso à distância, que foi para mim uma um grande presente, né? E assim, logo no início, né, eu já percebi a transformação, já percebi, gente, como vale a pena, como assim vai mudando a mentalidade, a gente vai se conhecendo, se autoconhecendo, né? E também vai, assim, tendo mais coragem, né, de arriscar. Estou no processo ainda, então tenho muito ainda que caminhar, muito que aprender, mas creio que já estou dando passo, já estou com uma turma pequena, porque eu não abri para o público, eu não divulguei nem Instagram, nem Facebook, nem YouTube, não divulguei. Então foram umas pessoas assim chamadas na oração também, escolhidas, que disseram sim, e hoje estou com um grupo que tem 4 estados diferentes, né? Mulheres de 4 estados diferentes, e mesmo aquelas que são no mesmo estado são de regiões diferentes. Achei isso uma riqueza, não foi planejado, né? Mas achei de uma riqueza muito grande. São pessoas maravilhosas, são pessoas com estilo de vida diferente, profissões diferentes, cultura diferente, estado diferente, mas que têm um objetivo: se encontrar com Deus, né? Então E elas aquilo é o nome do curso, se você me permite, é Intimidade com Deus, né? sim, aprofundando a intimidade com Deus, né? Então, imagina Então, aquela mulher lá do RH que ia se tornar especialista em RH. Eu também venho do RH, né, Lu? A gente já, nossas histórias já se cruzam em outra esfera, né? Então, eu também venho do RH. E aquela mulher que veio do RH descobre, né, que descobre, na verdade, assim, eu acho que é o assumir, né, Lu? Assim, o assumir, poxa, eu posso falar de Deus, eu posso monetizar isso sem ir contra os meus valores, que é treinar pessoas, né? O treinador de inteligência espiritual, e a inteligência espiritual ela tá vindo porque a gente não sabe, né, Lu? Eu sou uma das pessoas transformadas por você e o pessoal tem acompanhado no meu Instagram. Eu comecei a ler a Bíblia depois que eu conheci o teu trabalho. Por quê? E isso é muito bonito, né, Lu? Quando a gente começa a transformar não mais a nossa vida, mas quando a gente começa a transformar a vida do outro, né? Que eu acho que é sim, esse é o grande movimento. E Lu, eu vou pedir licença para ti, vou ter que fechar a janela porque tá chovendo aqui, bem rapidinho, tá. tá? Fomos literalmente abençoados com uma chuva hoje. Então, Lu, deixa eu lembrar aqui, você mudou até a tua imagem física, né? Porque eu lembro da Luciana que começou na mentoria, ela era fechada, e de repente, assim, depois de alguns movimentos, a Lu afloresceu, né? Floresceu, né? Então, eu Sim. lembro, mudou inclusive fisicamente, né? Quem diria que aquela moça ia se tornar uma pessoa com YouTube? Hoje tu já tem canal, tu já faz lives, e Lu, como é usar um termo? Porque assim, uma coisa é você ter um propósito que todo mundo conhece, né? Ah, eu vou ser líder, eu vou ser treinadora, eu vou ser mentora de carreira. Ah, beleza, né? Mas treinadora de inteligência espiritual, isso movimenta muito, né? Então, assim, como é para você ter assumido isso para o mundo? Não foi fácil.
Não foi fácil, porque durante muito tempo eu ficava assim, gente, mas eu não posso ter um propósito convencional, tradicional, que todo mundo conhece, que você vai lá e já está no meio, né? Então eu me assustei, né? Eu me assustei, até eu acho que eu já entrei na mentoria pensando em ser uma mentora de carreira, né? E aí eu me assustei, falei assim, gente, e agora? Né? Então, eu ainda estou em processo, né, de assimilar tudo isso, porque é muito novo. Que nem você falou, eu não tinha canal de YouTube, né? Eu mal sabia entrar no Instagram, né? Então, eu acompanhava lives de outras pessoas, né? Então, o meu intuito era, eu vou acompanhar e vou aprender mais, porque o meu intuito era ganhar conhecimento e aprender ali. Mas nunca que me passava pela cabeça de eu chegar e fazer uma live e ter um canal no YouTube. E aquilo foi, assim, brotando de mim de uma maneira irresistível, que eu não conseguia controlar, eu tinha que fazer, entendeu? E aquilo tinha muito sentido, porque, assim, eu vou levar a oração. No princípio era isso, né? Eu vou levar a oração e vou estar intercedendo por aqueles que ainda não conseguem, ainda não tem essa noção, não tem essa concepção, então eu vou estar fazendo a minha parte, né? E aquilo foi crescendo dentro de mim, aquele desejo de ir além e de chamar mais pessoas para fazer parte, né? Para ter esse jeito, né? Para ter essa consciência que nós temos um Deus que nos ama, né? Então, isso que me move, de mostrar para as pessoas que há algo além de tudo e que Ele cuida e que é esse relacionamento, né, conosco. Ele deseja esse relacionamento conosco. Então, é isso que eu venho, assim, buscando dentro de mim para estar transbordando, sabe? Eu costumo usar essa palavra, transbordar, para aqueles que estão necessitando. E só que não foi muito fácil, não, porque eu pensava que seria alguma coisa mais tradicional. Então vem o medo da rejeição, né? Do julgamento. Do julgamento. Então vem sim, né? Mas algo além disso me faz dar passos, né? Dar passos e querer transbordar mais. Então, não foi muito fácil, não. Lu, conta aqui. E a Lu fez, gente, fez justamente o movimento, né? Você foi fazer muitos cursos, Lu, antes de vir para a mentoria de carreira. E eu sempre digo que essa é uma das coisas que as pessoas acabam fazendo. Elas investem nos cursos e depois vêm fazer a mentoria de carreira. Mas o inverso que seria o correto, né? Faz a mentoria de carreira, identifica qual que é o teu ponto forte, porque agora, Lu, tu também tem uma jornada de cursos que você precisa fazer que você não fez antes, né? Você não sabia que era isso, né? Então é muito importante, assim, porque você acabou investindo em cursos que tal, claro, todo curso é bom, né, Lu? Todo curso ajuda. Mas hoje você também vai ter que investir em novos cursos, por quê? Porque você identificou um propósito e agora você precisa compreender como que você vai transformar isso em uma metodologia, como que a gente vai trabalhar essa força, né, da oração, essa força da intimidade, né, esse nome, essa intimidade com Deus, porque tem tantas pessoas em sofrimento e muitas das coisas que está faltando é esse contato, essa intimidade com Deus, né? Eu gostei muito desse nome que você selecionou, né? Essa intimidade com Deus, porque às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas. Às vezes as pessoas acham que não tem uma saída, né? Mas não, ó, existe um caminho, né, Luiz? Esse caminho é interno, né? De uma grande intimidade com o nosso Criador. E, Lu, tudo isso, assim, é um processo, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas querem fazer a mentoria de carreira e elas se deparam com o propósito, daí começa, né? Bem isso que tu falou, assim, o medo da rejeição, o medo do julgamento. E você, de alguma forma, está lidando com tudo isso, né? Entre ser fácil ou ser difícil, é sempre uma questão de quanto eu estou disposto a seguir o meu propósito, né?
Eu digo que o propósito de Jesus também não foi fácil, né? Não. Se ele tivesse Então, abandonado no caminho, o que seria de nós, né? O que seriam dos sim. escritos? E assim, são descobertas a cada passo, né? A cada descoberta eu falo assim, nossa, eu preciso aprender isso. Nossa, eu preciso lidar com isso. Nossa, preciso me esforçar nisso. Tempo também. Nossa, eu preciso de mais tempo, né? Então, assim, cada passo vai exigindo um pouco mais, né? Então, vai exigindo um pouco mais. Então, a gente vai, assim, fazendo escolhas, né? Como você fala, fazendo escolhas. Tem hora que dá vontade de desistir? Tem. Tem. Mas porque é exigente, é exigente, é exigente. Quando as pessoas falam assim, encontrei o meu propósito, e aí você pensa assim, agora acabou, agora vai, voa. Mas não é assim, é exigente, né? Então a gente precisa também de apoio, né? Então estou tendo apoio também, continuo tendo apoio do grupo ainda da Ju, né? Mesmo que terminou a nossa mentoria, assim, mas eu continuo tendo esse apoio que para mim foi fundamental, está sendo, né? Porque ela me apoia, tanto é hoje esse convite. Então, assim, é exigente, mas também algo impulsiona, né? Que esse interior, né? Esse interior, essa vontade de estar suprindo isso, que nem você falou, as pessoas se sentem até abandonadas, nem tão sozinhas, mas até abandonadas, inclusive por Deus, né? Então elas falam assim, cadê? Né? Então, de repente, é preciso encontrar de novo lá dentro aquela experiência, mas tudo também é um passo a passo, né? É um autoconhecimento junto com uma experiência profunda, né? Só que assim, nada é mágico. Como no seu processo, se eu não me esforçasse em estar fazendo lá as atividades, em estar fazendo um cronograma, reservando um tempo, né? Não adianta se matricular no curso e de repente, né? Então Achar que também porque está matriculada as coisas vão mudar, né? isso, exatamente, as coisas vão se resolver sozinhas. Não é assim. Também na intimidade com Deus, nesse autoconhecimento, nesse novo relacionamento, é preciso investir, principalmente tempo, né? Principalmente tempo, uma abertura, um acolhimento daquilo que é novo, porque muitas vezes a gente tem resistência, né? Daquilo que é novo. Ai, acho que eu não estou aceitando isso, né? Como eu falei assim, nossa, mas justo, né? Eu não podia ser uma coisa gestora, simples. uma coisa mais simples, né? Então você tem que ter aquele acolhimento também, de estar aí, conforme você vai tendo acolhimento, aquilo vai clareando. E aí você vai ver, nossa, faz tempo, hein? Faz tempo que eu já estou nessa lida, nessa história, então já devia ter percebido. Depois que você percebe, eu falo, nossa, mas por que eu não percebi antes? Estava nítido, né? Mas assim, é um esforço mesmo, é um se doar e colocar assim em ação aquele método, né? No caso da mentoria Impulsione Sua Carreira, é bem puxado, né? São bastante atividades, né? Então, você tem que. De vez em quando a mentora falava assim, gente, vão correr que o tempo está correndo, vão correr, né? Então, é assim, você tem que decidir. Você está aqui, então agora vamos, né? Então, também no processo com Deus é uma decisão. Eu quero, e agora eu vou me aprofundar. Olha só, Lu, nós temos uma pergunta aqui da Vivi. A Vivi é a águia da T5, ela veio depois de você, né? Então, ela ainda está no processo, né, Vivi?
Como podemos lidar com a situação de mudar de religião? No meu ponto de vista, Deus se manifesta em várias formas. Como lidar quando uma religião não aceita a outra na mesma família? Paciência e diálogo. Paciência e diálogo. Se você bater de frente, aquilo vira uma ofensa, vira uma agressão. Saber o momento de falar e o momento de calar. Muitas vezes o momento de calar vai falar muito mais alto, né? Então, ter paciência, ter doçura e assim, viver a sua fé. Viver a sua fé, né? Sem medo. Porque o que é viver a fé? Viver o amor, né? Viver os ensinamentos, né? Então, você vai ter aquela tolerância, vai ter aquela paciência, porque se não tiver, vira guerra, né? Vira conflito. Então, é paciência, diálogo e muitas das vezes o silêncio, né? E ter a espera, a espera. Também eu falo assim, a oração. Está orando pelo outro, né? Orando pelo outro. Esperar o tempo dele, porque o outro também tem que ter o seu momento de resposta e de aceitação. Então, é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar. E é quando a gente pensa, né, Lu, assim, de que existem pessoas que estão fazendo trabalhos como você, quando você escolhe treinar pessoas com a inteligência espiritual e criar um grupo para se discutir, para compreender os escritos, porque muitas vezes a gente se sente sozinho, não é uma coisa de ir na igreja ou não ir na igreja, é uma questão de desenvolver dentro de nós esse amor, né? Esse amor por nós mesmos, esse amor por esse Deus, né? E entendendo assim a história, né? Entendendo todo esse movimento. Eu comecei a ler a Bíblia e inspirada em você, né? Porque os mentorados eles fazem isso com o mentor, né? Eles nos impulsionam também a dizer assim, tá, mas deixa eu pensar como é que essa pessoa, porque gente é desafiador para o mentor também. Como é que essa pessoa que tem um propósito espiritual chega na tua vida? Deve ser para te ensinar alguma coisa, né? Então, e aí eu também fui buscar, né, Lu? Eu lembro que eu fui buscar, tá, quem são as pessoas que trabalham com inteligência espiritual? O que é inteligência espiritual? Como é que a gente pega esse propósito e continua, né, Lu? Hoje tu continua fazendo vários trabalhos sociais e vários trabalhos voluntários, e tu também Sim. tem um programa de mentoria que é Intimidade com Deus, né? Então, onde essas mentorias, elas levam em grupo as pessoas a compreender esse movimento da intimidade com Deus, né? Então, além de todo o trabalho social, além do teu trabalho que você faz, que é funcionária pública, né, Lu? Onde você agora tem uma linda jornada, porque as pessoas acham que fazer mentoria de carreira é pedir demissão amanhã, e não é isso, né? É construir construir, colocar os pilares, colocar o telhado, as paredes, né? Então, não necessariamente eu preciso pedir demissão, eu preciso primeiro construir uma edificação, né? Sim. Para que depois eu possa fazer. Está num processo, né? Então, eu ainda continuo trabalhando, ainda continuo com os meus trabalhos pastorais, mas, assim, o que, assim, me motivou também é pensar, perdão, naquelas pessoas que não querem e também não têm tempo de ir na igreja. Verdade. Então, eu quero ir além da parede, né? Além daquele espaço. E quando eu vi que, assim, esse meio online pode aglobar pessoas de tão longe e de tão perto, eu me encantei. Eu falei assim, porque assim, como eu já fazia aquele trabalho, eu falei assim, o que eu posso acrescentar? Né? Porque eu fazia o trabalho aqui físico, né? No meu local ali. Então, eu falei assim, eu preciso ir também para aquelas pessoas que já não têm tempo, já não querem, já tem essa dificuldade, então, de ultrapassar o tempo, o lugar, e levar também aquela palavra àquela pessoa que está mais longe, e que às vezes ainda não se deu conta que ela precisa,
né? Então, ela não vai ser obrigada, naquele momento, se deslocar e ir para outro lugar. Só que o que ela vai ter? Vai ter que se deslocar interiormente e desejar fazer um processo, né? Então, o primeiro passo é o querer, é o desejar. Eu falar assim, eu estou disposta, né? Então, a pergunta é, você está disposta? Né? Então, é esse o X da questão. Então, vai além do que é físico, né? Então, eu me encantei também com essa possibilidade. Como eu sou grata por ter participado, de ter, assim, crescido em tanto conhecimento e nessa busca, eu sou grata porque eu pude participar online, né? Num tempo de pandemia ainda, onde todo mundo estava coadinho, todo mundo estava no seu espaço, no seu cantinho. Como eu fui tão grata a isso, falei assim, não, eu preciso também chegar às pessoas que ainda não têm essa consciência e não têm essa condição de estar indo buscar num templo, numa igreja, entendeu? Então eu tive esse desejo de chegar além. Que legal. Lu, para a gente fechar, o que as pessoas dizem para mim? Ah, Juliana, será que mentoria em grupo não é muita exposição? Eu acho que as pessoas chegam a me perguntar, tá, mas e como é que funciona individual? Porque a grupo é muita exposição. Nossa, eu não vou expor a minha vida. E você era uma pessoa muito reservada, né, Lu? Você é uma pessoa reservada, né? Então, Sim, assim, como é fazer mentoria em grupo? Como que é chegar lá e fazer mentoria em grupo? O que você diria para essas pessoas? é maravilhoso. No início assusta um pouco, né? Então você fica com todo esse questionamento até chegar ali e aí, só que aí você vai ouvindo as histórias, uma história vai batendo com a outra e assim você vai se identificando, vai se conectando e as histórias vão se entrelaçando e acaba que virando uma família, né? Acaba que você vai torcendo, nossa, sabe, vai também promovendo o outro, vai ajudando. Então, acaba assim, se inteirando de uma tal maneira que a gente quer se ajudar. Então, acaba que no final tá tudo entre família, tá tudo, sabe, tudo junto e você não se sente mais exposto, dá vontade de contar até mais, né? Dá vontade de Então, contar mais. porque assim, é um momento terapia também, né, Ju? É um momento É um terapia momento que de terapia. a gente um consola o outro, então é assim, eu não me arrependo, de jeito nenhum, não me arrependo. Que legal. Que bom. Lu, eu me alegro muito de você ter entrado na minha vida lá de São Paulo. Você acreditou, né? Naquela mentora lá de Chapecó e você acreditou no processo. Você realmente se entregou. Você encontrou um grande propósito, né? É uma bandeira onde você quer trabalhar a intimidade, você quer trabalhar a sua força. Seu colega, o Mauro é da tua turma, né? Sim, uma hora da minha turma. Ele está dizendo aqui, ó, bom dia, parabéns, Lu, sucesso na sua jornada, né? Então, é Obrigada, isso. É um torcendo pelo outro, né? E a gente construindo tudo isso, e você acreditou, né? Você se permitiu também. Eu lembro da Luciana Fechada, da Luciana, né? E essa Luciana, de repente, nós comentamos, de repente, assim, depois de algumas sessões, a Luciana apareceu e apareceu com esse propósito grandioso, levando essa bandeira que é um pouco fora do comum, né? Porque é uma bandeira, a inteligência espiritual começando agora, as grandes profissões, mas os primeiros, os primeiros têm esse desafio de se solidificar no caminho, de criar, né? De abrir o caminho, né? Então, Lu, muito obrigada, uma alegria ter você aqui comigo, ter você comigo hoje, no dia que a gente abre as inscrições do Impulsione Sua Carreira. Então, gente, essa semana toda nós vamos ter bate-papo, é papo de carreira. Essa semana ela vai ser papo de carreira. É uma semana para a gente conversar sobre carreira, para você ouvir histórias de pessoas comuns que foram lá e buscaram e se propuseram a estudar o seu propósito de vida.
Que, gente, o propósito não está lá no trabalho do outro, o propósito está dentro, né? A Lu trouxe isso como exemplo. Ah, eu queria ser talvez mentora de carreira, talvez orientadora profissional, talvez líder, talvez treinadora. E ela é, só que de uma outra bandeira. E, claro, todos os conhecimentos vão complementar. Mas é muito legal quando a gente se permite olhar para o nosso propósito, para o nosso ponto de força. Então, se você também quiser olhar para o seu propósito, hoje 8h30 no grupo VIP, abrem as inscrições. Os 10 primeiros vão receber, além de todos os bônus do curso Impulsione Sua Carreira. O curso contempla aulas gravadas que você vai poder fazer no teu melhor horário, 10 mentorias em grupo ao vivo nessa turma, tá, gente? Não são todas as turmas que tiveram 10, mas a turma 7 vai ter 10 mentorias ao vivo, mais uma análise de perfil, mais o kit Sou Águia, é muita coisa. Então, gente, é assim, ó, é um investimento. Lu, vale a pena? Vou eu dizer aqui que vale a pena o investimento. O que tu acha? Vale a pena o investimento? Vale muito a pena. Assim, desde o início, né? Pela autoestima, vai brotando um desejo de viver, além de, né? É para a vida, não é o profissional. Primeiro você aflora para a vida, aí depois a consequência vem o profissional. Então, e assim, eu também tenho muito que agradecer a Juliana, que me incentivou várias vezes, né? Assim, me colocou para cima. E assim, nossa, muita gratidão por tudo aquilo que você realizou também. E por esse trabalho lindo, né, Ju? Né? Porque é contribuição na vida de muita gente. E a gente vai vendo a transformação do outro, né? É assim, é muita transformação. São pessoas mesmo que vão se aflorando ali, são pessoas que vão se transformando e a gente vai vendo, né, ali no nosso grupinho ali, aqueles milagres, né, que vai acontecendo, né? Então é gratidão mesmo. Muito legal. Lu, obrigada. Pessoal, se fizer sentido para vocês, compartilhem essa live, comentem. O Papo de Carreira é um movimento para aqui, para a gente ouvir histórias, né? Então, hoje foi dia de histórias. Se você quiser fazer parte do Impulsione Sua Carreira, as inscrições abrem hoje. E amanhã tem mais Papo de Carreira. Amanhã a gente se encontra aqui. Lu, para a gente fechar, um provérbio. Essa eu te peguei, né? Uma fala. Deixa aqui uma mensagem para que a gente possa começar essa nossa semana bem e abençoados. E também eu quero dizer para vocês que se você quiser saber mais sobre intimidade com Deus, que você siga o perfil da Luciana, tá? Siga o perfil da Luciana, acompanhe o trabalho dela, eu também estou acompanhando, e tem esse processo de mentoria lindo, que pode ser tanto individual quanto em grupo, que é a intimidade com Deus. Então, você pode escolher fazer em grupo, você pode escolher fazer individual com a Luciana. E para a gente fechar, eu vou deixar você fechar a nossa live hoje. Eu lembrei assim do profeta Jeremias, que fala que antes que nós nascêssemos, Deus já nos escolheu, já nos predestinou, já nos chamou e já nos formou para sermos inteiramente dele, né? Então, assim, que a gente possa ter essa consciência que nós fomos formados dentro do ventre de nossa mãe com as mãos de Deus. E que lindo, maravilhoso de pensar nisso, que um Deus ama profundamente, que Ele mesmo ele vai tecendo o nosso ser e a nossa história, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Depois você vai lá no profeta Jeremias e coloca lá, até mesmo, né, pessoas colocam lá no Google, coloca o profeta Jeremias, e antes que nasceste, Deus já te conhecia e Ele mesmo te formou. E Ele te chama para essa intimidade, para ser dele. É isso que eu coloco para você. Vem ser de Deus. Amém. Amém. Obrigada, Lu.